Você sabe o que é o Ministério Público Eleitoral? Quais órgãos compõem o MP eleitoral? Qual é a sua estrutura? Bem, eu vou ter uma aula completa sobre o Ministério Público Eleitoral, mas hoje, especificamente hoje, por estarmos falando de um vídeo curto, eu vou conversar com vocês sobre a estrutura do Ministério Público Eleitoral. Antes de eu falar sobre isso, eu preciso dizer que o Ministério Público Eleitoral é uma função do Ministério Público Federal. Portanto, cabe ao Ministério Público Federal, é uma atribuição do Ministério Público Federal, o exercício da função eleitoral. A função que decorre lá daquela previsão do artigo 127 da Constituição Federal, segundo o qual o Ministério Público é uma instituição permanente a quem cabe a defesa do regime democrático, dentre outras atribuições. Então, essa defesa do regime democrático impõe a existência de uma função eleitoral do Ministério Público. Agora, o Ministério Público Eleitoral ele vai ter ali 3 órgãos na sua estrutura. O primeiro, eu vou começar pela Procuradoria-Geral Eleitoral, ela atua junto ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Tem como chefe o próprio Procurador-Geral da República, que no caso vai ser o Procurador-Geral Eleitoral, mas que na prática há a figura de um vice-PGE, que acaba sendo o grande responsável pela atuação do Ministério Público Eleitoral brasileiro. A Procuradoria-Geral Eleitoral, por sua vez, ela vai designar nos estados e no Distrito Federal um procurador ou procuradora regional eleitoral, que é quem vai ser responsável pelo Ministério Público Eleitoral nos estados. Veja que o procurador ou procuradora regional eleitoral tem necessariamente que ser um membro do Ministério Público Federal. Ou vai ser um procurador regional da República, naqueles estados onde existe a Procuradoria Regional da República, ou seja, onde tem sede de TRF, e nos demais estados, o procurador ou procuradora regional eleitoral vai ser um procurador da República vitalício, que vai ter um substituto. Esse procurador regional eleitoral ele vai chefiar no âmbito estadual o Ministério Público Eleitoral e cabe a ele, né, ele que oficia junto ao TRE, cabe a ele designar, né, por portaria, os promotores eleitorais. Agora, aí está a questão. Os promotores eleitorais não serão membros do Ministério Público Federal, serão do Ministério Público Estadual. Isso porque existe aí, por conta do princípio da delegação, existe a delegação pelo MPF desta função eleitoral lá no primeiro grau da Justiça Eleitoral aos promotores de justiça. Mas nesse caso, os promotores de justiça, quando atuarem como promotores eleitorais, eles vão estar realizando função federal, portanto, junto à zona eleitoral respectiva. E vale dizer que o procurador regional eleitoral ele vai designar esses promotores eleitorais a partir de uma lista que ele é encaminhada pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, o Procurador-Geral de Justiça indica os nomes e depois esses nomes serão designados através de uma portaria do Procurador Regional Eleitoral. Marcelo, pode o Procurador Regional Eleitoral rejeitar essa lista? E se o PGJ não apresentar a lista, como faz? Bem, sobre isso e muito mais, vários detalhes do tema, eu vou conversar com vocês na nossa aula completa de Ministério Público Eleitoral, que eu já estou ali organizando tudo para gravar, tá bom? É isso, grande abraço, até a próxima.